Graça e paz, pessoal, uma boa noite, tudo bem? Estamos aqui para fazer a live de hoje. Espero encontrar todos bem em nome de Jesus. Mas vamos lá para mais uma live. Se você pode, envie aí para o maior número de pessoas que você puder. Acorda esse povo aí. Acorda não, né? Tá à noite. Acostumado pela manhã, a gente fala acorda, mas tá à noite. Fala, povo, corre lá, dá tempo, live com o Bispo Rodrigo agora à noite. Vamos falar das Escrituras Sagradas e será um tempo poderoso, amém? Será um tempo poderoso de partilharmos uma palavra de Deus. E peço aí a sua gentileza, que você compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, amém? Compartilhe aí. Vamos juntos a estar nesta live de hoje para a glória do nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos todos que estão aí. Deixa eu enviar, me ajude aí, vai enviando aí para o maior anual. Então, desde já, graça e paz a todos. Tive aí o compromisso de estar com vocês hoje às 10 horas da noite, tá bem? Deixa eu acender aqui que tá meio escuro, né? Deixa eu só acender isso, prontinho. Prontinho, então, isso, agora sim, graça e paz a todos. Tivemos um culto de ceia poderoso, orar. Oi, Léo, a paz. Lislene, a paz. Léo, saudade, sentimos sua falta hoje, viu, Léo? Mari, seja muito bem-vinda. Todos que vão chegando aí, Dani, seja bem-vinda em nome de Jesus. Abraço para o seu esposo. Vamos lá, hoje nossa leitura é do capítulo 9 a 12 de Números, né? E hoje nós estamos no nosso 32º dia, né? Estamos aí caminhando para finalizar aí o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, né? E eu fiquei aí, né, com a responsabilidade hoje de partilhar para vocês ou com vocês, né, os significados, né, dos animais. Por que o Senhor pediu o novilho, o carneiro, o bode e tantas ofertas que nós vemos aqui descrito, né, em todo o Velho Testamento? Nós vamos ver desde o livro de Êxodo, né, até aqui, até Deuteronômio, nós vamos ver isso e vamos ver a prática disso ainda em outros livros aí, até chegarmos aí no Novo Testamento. E no início do Novo Testamento, ainda nós vamos encontrar ali os sacerdotes, ainda fazendo este ritual de sacrifício aí, para a purificação e expiação, né, do pecado da comunidade de Israel, do povo de Jerusalém. Então hoje eu quero falar, claro, que qual o significado. Deixa eu colocar aqui o tablet para me auxiliar aqui. Eu quero falar do significado, tá bom? Mas eu quero, antes de começar a falar do significado, eu prometo que hoje eu vou falar, tá bom? Mas eu quero também fazer um comentário rápido aqui, tá bom? Dos textos que é a leitura de hoje. Hoje, dia 1º de fevereiro, nós temos aí a leitura de Números, capítulo 9, 10, 11 e 12, né? Claro que tem coisas poderosas aqui, mas eu vou parar, tá bom? E depois eu falo, e se der tempo, eu falo até o capítulo 12, tá bom? Mas vamos lá. Então, no capítulo 9 aqui, nós vamos ver aqui a segunda Páscoa, então a orientação de Deus a Moisés, falando da Páscoa. E aqui na Páscoa, irmãos, há um significado muito poderoso mesmo. Lembra que eu disse para você que na nossa visão, na visão da igreja gentílica, né, é algo muito poderoso. Por que eu estou dizendo na visão da igreja gentílica? Porque se um judeu, né, lê essa palavra, né, lê a Bíblia aqui no Velho Testamento, eles não vão ter essa visão que corresponde a Cristo, tá? Porque muitos judeus, ainda judeus que não são messiânicos, né, judeus,
eles não acreditam que o nosso Jesus é o Messias, o enviado, o Cristo, eles não acreditam, tá? Então, o Evangelho, ou melhor dizendo, o Velho Testamento para eles realmente é o livro, é a Torá de Moisés, porém, o olhar deles são diferentes. Nós olhamos e vemos o quão o Velho Testamento ele aponta para Cristo, como nós vemos como o Evangelho, o Novo Testamento, o Velho Testamento, desculpa, aponta para Cristo. E aqui tem um texto muito importante do capítulo 9, né? Tem um versículo aqui do capítulo 9 muito importante para a gente ler, né? Olha lá, capítulo 9, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 11, né? Olha só, está falando da Páscoa. Então vamos ler só para ver se você entendeu isso quando você leu, ou você não leu ainda. Dá um alô para mim, fala, bispo, eu já fiz a minha leitura. Ou se você não fez, fala para mim aí. Se você já tiver lido, você passou. Então o que você entendeu aqui do capítulo 9? O que você entendeu aqui sobre a Páscoa? E olha só, no capítulo 9, versículo 11, olha só o que vai dizer. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer no 14º dia do segundo mês. Nesta ocasião comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará o osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. O que nós identificamos aqui? O que nós identificamos é o que está escrito lá nos evangelhos. Quando a gente vai falar da morte de Cristo Jesus, Jesus, ele de fato, ele sofreu com todos os nossos pecados, ele foi esbofeteado, ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi humilhado, mas nenhum osso quebrou. Nenhum osso quebrou, porque Jesus era o cordeiro para fazer expiação dos nossos pecados. E lembra-se que aquela época era uma época de Páscoa, tá? Estavam comemorando a Páscoa. Então, ele era este cordeiro, tá bem? Ele era este cordeiro pascual. E aqui está dizendo que esse cordeiro, aqui no Velho Testamento, em Números capítulo 9, né? Nesse texto aqui está dizendo que este cordeiro que era sacrificado na Páscoa não podia se quebrar os ossos desse cordeiro. E isso se reflete na pessoa de Cristo Jesus, quando ele está ali vivenciando seus momentos de morte, momento de dor, momento de sacrifício, tá bom? Então isso aqui é muito poderoso, a gente ler e a gente identificar o que Cristo viveu no Novo Testamento, tá? E ali ele vai falar, dando continuidade, tá bom? Sobre a nuvem de fogo, a trombeta, né? A trombetas de prata, tem algo extremamente importante, nós vamos conseguir ler, mas algo importante, acredito que você leia aí com muita atenção. E nós vamos chegar no capítulo 11 de Números, onde nós vamos ver o povo se queixa de Moisés. Meu Deus, irmãos, que povo complicado, não é verdade? Que povo complicado. E aí nós vamos ver, né, Deus orientar Moisés a escolher 70 homens. Nós vamos ver depois o Senhor enviar a cordoniz para alimentar o povo. E no capítulo 12 nós vamos ver as queixas de Miriam com Arão. E Arão, né, de Miriam e Arão a respeito de Moisés. Irmãos, desses dois capítulos, capítulo 11 e capítulo 12, ele é poderoso demais. Tem muitas revelações da parte de Deus. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou falar o significado. Você está me acompanhando aí? Então dê um glória a Deus, fala, bispo, entendi, né? Eu pedi para você colocar aí se você já fez a sua leitura, você não colocou, então coloque aí se você já fez a sua leitura hoje, ou se você vai fazer, tá bom? Então nós vamos ler, né? Ou melhor, nós vamos depois, se der tempo, falar do capítulo 11 e falar algo também do capítulo 12 hoje, se der tempo, tá bom? Se der tempo. Mas vamos lá para os significados, eu quero falar dos significados, tá?
dos novilhos. Então vamos lá, nós vamos ver Moisés apresentar, claro, que a orientação de Deus, né? Glória a Deus, Liz, né? Liz, a Neia aí disse, eu já fiz a leitura hoje, glória a Deus. Mari falou ainda não, isso. Então coloquem aí, vamos interagindo comigo, tá bom? Aqui eu não gosto de ser monólogo não, embora a gente esteja de uma forma online, eu gosto da participação de vocês, tá? Então, embora a gente já tenha visto por dezenas, né, vezes, eu posso dizer aqui, sobre as orientações do sacrifício. Então eu quero que vocês entendam, porque às vezes a gente lê corrido ali, né, tá lendo e a gente não foi atrás do significado, do porquê. Por que não podia sacrificar um animal só? Qual que é o significado, né? Esses dias a gente teve uma pergunta no grupo, você estava lá no grupo, e eu achei a pergunta muito, muito interessante mesmo, né? A irmã Selma perguntou lá no grupo, por que o pão sem fermento, né? E aí o pastor Mazinho respondeu lá no grupo, né, que o pão sem fermento era para lembrar ao povo de Israel com a urgência que eles saíram do Egito, né? A pressa, a rapidez que eles saíram do Egito. Então o pão sem fermento era para lembrar isso, que não ia dar tempo, né? Porque um pão com fermento, ele precisa ter um tempo de fermentação para sua massa crescer, né? E o pão sem fermento é para lembrar isso, a rapidez que Deus tirou o povo do Egito, né? Então foi muito boa essa explicação. E aí, quando eu olhei, né, aquela queixa, eu falei, vai ser interessante a gente também poder falar para os nossos irmãos que estão acompanhando na live e na leitura bíblica, qual o significado de cada animal ou objeto que eu vou falar. Claro, bispo, você pegou todos os objetos para falar? Não. Eu peguei os animais que vai dar mais referência para nós, tá bom? Peguei todos? Também não. Eu peguei os que mais aparecem nesse período de sacrifício, tá bom? Os que mais, melhor dizendo, os que mais aparecem. Então vamos lá, tá? Então qual que é o significado de um novilho, né? Então o novilho, né? O novilho é um boi jovem, tá? Embora tenha o nome novilho, ele é um boi jovem, tá? E qual que é o significado do novilho? Por que deveria sacrificar um novilho, um boi jovem, né? Se sacrificava o novilho para representar a força, liderança e responsabilidade, tá bom? Do povo, né? Era usado quando o pecado envolvia sacerdotes e a congregação inteira. Então, era usado o novilho quando o pecado era dos sacerdotes e da congregação, que aí precisava fazer o sacrifício, porque ele significava força, liderança e responsabilidade. Então, há um significado. Esses animais, eles não são colocados, eles não são postos, ele não é pedido pelo Senhor, como é que fala? De qualquer jeito, né? Sem nenhum significado. Então, onde é que está isso? Nós já passamos por ele. Lá em Levítico capítulo 4, está detalhando isso, né? Quanto maior a responsabilidade, maior deveria ser a oferta do novilho, tá? Então, a quantidade de novilho deveria ser maior. E também, essa oferta também aponta para Cristo, carregando o peso do nosso pecado coletivo, tá? Então, isso aqui é importante. Vamos lá para outro animal, o carneiro. Qual era o significado? Porque quando era que Deus ia pedir o carneiro à nação? Deus pedia à nação o carneiro quando tinha esse significado, precisava imprimir esse significado, a submissão. Olha lá, o carneiro tinha significado de submissão, consagração e autoridade, muito ligado à ordenação sacerdotal. Então, quando ia ordenar um sacerdote, ali o anterior era sacrificial, né? O novilho era sobre arrependimento, né? Quando tinha pecado envolvido. Quando vem aqui no carneiro, tá? Carneiro, presta atenção. Quando vem por carneiro, o carneiro ele era um animal que era morto para submissão e consagração de autoridades. Então, toda vez que ia consagrar levitas e sacerdotes, se matava um carneiro, tá?
Isso aí, tá? Então o significado era submissão, consagração e autoridade, muito ligado à ordenação sacerdotal e a votos, né? E também a votos. Quando o povo ia fazer um voto, era levado, né, o carneiro. O bode, deixa eu falar do carneiro ainda. Onde é que está o carneiro? Nós também já passamos, nós vamos ver essa referência, Êxodo capítulo 29 e Levítico capítulo 8, tá bom? Então, nós temos essas duas referências, tá? E o que representava esses animais, a morte desses animais, representava entrega total e obediência, tá bom? Lembra que o carneiro é substituído por Isaac, né? Então, tá lembrado? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, e aí Deus usa lá, né, a sua autoridade, impede Abraão de sacrificar o seu filho Isaac, e quando ele olha no arbusto, estava ali preso um carneiro, tá? Era um carneiro, tá bom? Então, isso aqui é importante a gente compreender, né? Hoje tem um significado, há um significado em prática para nós? Não. Mas a gente precisa entender o porquê que era feito essas consagrações, tá bom? Ou esses sacrifícios. Então, é importante saber, tá? O bode, né? Nós falamos sobre o bode aí, graça e paz, Pamela, Luan. Pamela, não consegui falar com você, o Daniel, hoje na correria. Abraço para vocês, viu? Uma excelente semana no nome de Jesus, né? Silvana também chegou aí, glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vamos. Simone também chegou agora, vamos lá. Outro animal, o bode, né? Isso, o bode, né? O bode tinha um significado, a gente falou, a gente detalhou algumas lives atrás, foi uma live poderosa. O bode, ele era usado para expiação do pecado, né? Um dos animais do dia da expiação. E aí também da festa de Yom Kippur, né? Então, se a gente for estudar um pouquinho sobre a festa de Yom Kippur, então era usado o bode, tá? Então o bode era para expiação do pecado da nação. Sempre que ia fazer a expiação, lembra que não, a festa ou o sacrifício de expiação não era uma festa ou, né, uma ação praticada todo mês, não, era quando o Senhor convidado, e aquilo acontecia uma vez por ano. E nesse sacrifício, o bode era o animal a ser sacrificado. Lembra que naquela ocasião da expiação era 2 bodes, um era morto e o outro era mandado para o deserto de Azazel, tá lembrado? Lembra qual é esse significado? Tá bom? Vai fixando, essa leitura bíblica nossa deste ano vai trazer fixação à sua mente desses detalhes, tá bom? Será poderoso, e foi poderoso, né, irmãos? Que live poderosa aquela, né? Como Deus falou conosco, mostrando o sacrifício de Cristo Jesus através, né, desse sacrifício do bode, o significado. E aonde que está o texto que nós lemos? Levítico 16, que foi a live que eu perdi, ou ganhei um grande tempo, né? Gastei, melhor dizendo, um grande tempo para explicar ali o Levítico 16, né? Era um bode, era sacrificado, o outro bode era um emissário, levava simbolicamente os pecados ao deserto, aponta para Jesus, levando os nossos pecados para fora do arraial. Outra referência bíblica que nós podemos dar, Hebreus 13:12, tá bom? Ofertas de cereal e farinha. Qual o significado da oferta de cereal e farinha? Significa trabalho humano, sustento e vida diária, oferta sem sangue. Então, quando o povo queria agradecer pelo seu trabalho, pela colheita, né, ser grato ao Senhor pela prosperidade, tudo que Deus estava fazendo, eles ofereciam, né, os cereais e as farinhas, tá? Então eles ofereciam isso, cereais e farinha. Então essa oferta era uma oferta de gratidão, referente à colheita, referente à prosperidade, referente a tudo aquilo que Deus estava acrescentando na vida do seu povo ali, concernente à riqueza, né, que eles estavam crescendo ali como nação, crescendo os seus rebanhos, sendo frutífero nas suas colheitas. Então se oferecia a oferta de cereal e farinha. A gente vai ver muito essa expressão ali com os sacerdotes, ali em
Nós vamos também falar, eu vou falar logo mais, tá bom, Dani? Tá aqui embaixo, é a próxima que eu vou falar. É a próxima. Então, primeiramente, oferta de cereal e farinha, tá bom? Agora vamos lá, né? Então tá, onde que tá essa referência da oferta de cereal e farinha? Tá em Levítico 2, nós também já passamos, né? Que significa o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Então, quando o povo oferecia cereal e farinha, significava que tudo vem de Deus. E também o cereal e a farinha também aponta para Cristo como o pão da vida, que está em João 6:35. Afinal de contas, o pão é feito de farinha e de grão, de cereal, não é isso? De trigo. Então, esta referência também aponta para Jesus, tá? Vamos lá, outro, a farinha umedecida com azeite, pergunta da Dani, né? Então, o que significava a farinha com azeite? Então, qual era o significado? O significado da farinha umedecida com azeite, então a gente vai ter que separar aqui para entender, tá bom? Então, qual é o significado do azeite? Puramente o Espírito Santo, era literalmente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, naquela oferta, e a farinha era a humanidade, então era o derramamento do Espírito sobre a humanidade, né? Qual era o sentido? A vida humana ungida pelo Espírito Santo, né? A figura perfeita de Jesus, totalmente humano e totalmente ungido. Então essa oferta, ela significava a vida humana ungida pelo Espírito Santo, tá? Então nós vamos ver esses sacrifícios também em momentos de algumas consagrações, também era apresentada a farinha com azeite, tá bom? Com umedecida, melhor dizendo, com azeite. Duas referências importantes para isso, Isaías 61 e Lucas 4:18, tá bom? Né? Tá lembrado? E o Senhor me ungiu, então essa afirmação traria essa farinha como oferta, porque, irmãos, escuta, a oferta naquela ocasião não era só para expiação de pecado. A oferta naquela ocasião não era só para arrependimento, perdão de pecado. A oferta também era de gratidão, né? A oferta também tinha algo simbólico de entregar algo a Deus por gratidão ou por entender o que Deus estava fazendo. Então essa farinha umedecida tinha esse significado, que a nação estava entendendo a movimentação de Deus. E aí a oferta que deveria ser preparada quando tinha certos rituais era o azeite umedecendo a farinha, tá bom? Entendeu, Dani? A Dani colocou aí, né? Porque algumas vezes colocavam azeite e outras não. Então, era isso. Então, quando colocava azeite, estava representando que o povo estava entendendo o que Deus estava fazendo, tá? Com a descida do poder de Deus, as movimentações. E quando era apenas a farinha, representava ali o reconhecimento da prosperidade, tá bom? Unicamente isso. Bois, né? Vamos lá, oferta de bois em geral, não o boi pequeno, tá lembrado que o boi, o boi ali, esqueci o nome do boi, o primeiro. Deixa eu pegar aqui que minha memória já falhou. O novilho, né? O novilho, que é o boi jovem, é diferente, tá? Então aqui o boi, né? Em geral, tá? O boi significa serviço. Olha lá que interessante, né? Qual o significado do sacrifício quando era bois? Serviços, sacrifícios pesados, trabalho duro associado à adoração no templo, tá? Então, quando o povo ia adorar no templo, eu vou levar como adoração. Então, levava-se bois para adorar a Deus. Então, eu ia apresentar como serviço, sacrifício pesado, trabalho duro. Então, eu levava como adoração, tá? O bois. Então, representa o que? O custo alto da adoração. Então, eu quero adorar, eu vou queimar. Tá? E isso aqui é extremamente importante. Nós vamos chegar, mais à frente nós vamos chegar lá na história de Eliseu, tá lembrado? Então, quando Eliseu é chamado por Elias, e ele queima os carros, e ele mata os bois ali em sacrifício, ele estava entregando adoração, total adoração, por ter sido escolhido para ser substituto de Elias, né? Então aquele queimar os carros e matar o boi, claro que tem um significado, ele dizer eu não tenho para onde voltar,
Mas esse não tenho para onde voltar era um sacrifício de gratidão, de adoração ao Senhor, sabe? De adoração pesada ao Senhor. A Bíblia vai falar que Eliseu matou todos os bois, né? Que ajudava ele no trabalho pesado. Ele queima os carros e mata todos os bois, né? Que estão ali, divide, claro, com a comunidade, né? Dá ajuda no queimar dos bois, no preparar o boi, ele doa à comunidade, mas Eliseu abre mão, né, do seu trabalho, Eliseu abre mão daquilo que era o seu passado para viver algo novo na presença de Deus através da vida do profeta Elias, e ali ele clama por dupla honra, e aquele homem, ou naquela ocasião, aquele jovem recebe isso. Então, tem significado, bois em geral, tá? Nós também vamos ter lá o incenso, né? Qual é o significado do incenso? Isso aqui é poderoso. Oração, intercessão, adoração que sobe a Deus. Olha lá, irmãos, quando aquele povo oferecia incenso, eles estavam oferecendo orações, né? Intercessão significava isso. Hoje é esse significado para nós, né? Então, quando você está orando, quando você está intercedendo, quando você está adorando ao Senhor com louvores, você está oferecendo incenso ao Senhor. Que chegue a Deus com cheiro suave às suas narinas, a nossa oração, a nossa intercessão e a nossa adoração. Olha que poderoso. Onde está isso, meu bispo? Qual a referência que nós recebemos? Salmo 141, 2. Salmo 141, 2 e Apocalipse 8, do 3 ao 4, tá bom? Só podia ser usado no culto, né? Então, o incenso, ele só era usado no culto, ali no ritual de adoração ao Senhor. O uso comum era proibido, então, era proibido ficar ali no incensário. Hoje ainda, hoje nós não precisamos fazer mais, mas hoje ainda o catolicismo usa muito ainda o incensário no meio das suas adorações, tá? O catolicismo usa o incensário, o incenso, como um rito de adoração ali durante as suas missas, tá bom? Mostra que Deus se importa como adoramos, né? Então, a adoração, o incenso é poderoso, tá? Bacias de prata, né? Aqui eu vou falar de alguns utensílios também, que o povo dava para o templo, para o tabernáculo, né? Então, qual era o significado da bacia de prata? Então, era redenção, tá? A prata significava redenção e resgate, tá? Toda vez que a gente ia fazer redenção, o povo, a gente não, né? Meu Deus. Toda vez que o povo ia fazer redenção e resgate, o povo oferecia também prata, bacias de prata. Aonde que está isso, meu bispo? Êxodo 30, do 12 ao 16. Prata sempre ligada ao preço do resgate. Por isso que quando Jesus ele é vendido por 30 moedas de prata. Era o preço de resgate. Olha que revelação poderosa, não é, irmãos? Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, a prata tinha esse sentido. A bacia de ouro, qual era o significado? Era divindade, glória, santidade absoluta, tá? Tá lá no versículo, lá no capítulo de Êxodo 25, né? O que tocava diretamente Deus era o ouro, tá? Aponta para a natureza divina de Cristo. Então o ouro ali, quando oferecia como algo simbólico da divindade, de uma realeza, tá bom? Então o ouro tinha esse significado. As bacias de ouro. Nós vamos ver que no detalhar ali de Moisés a fazer o tabernáculo, muitos utensílios, ou podemos falar que a maioria dos utensílios era feito de ouro. A arca da aliança, por fora dela, era toda banhada a ouro, né? Que representava a divindade, tá bom? A arca da aliança era feita também, tinha partes de ouro, era a divindade de Deus, tá bom? Sobre a arca. Então isso é poderoso. Resumo. Vamos lá para um resumo espiritual. Então essas ofertas nos ensinam que, olha lá, preste atenção agora. Você está comigo aí?
Dá um amém aí, um glória a Deus, mostra que você está prestando atenção, porque agora esse resumo é importante para entendimento, tá? De tudo que nós lemos até aqui, de tudo que eu falei sobre animais, sobre cereais, sobre trigo, farinha, azeite. Então, tudo isso nós vamos dar um resumo. Então, diga um amém aí, diga, tô aqui, meu bispo, pô, tô com atenção. Então, essa parte aqui, até se você quiser escrever, é muito poderoso, tá? Se você quiser escrever aí, tá bom? No WhatsApp, enquanto eu falo, eu vou falar devagar, você vai escrever aí, ou no papel, ou no próprio Instagram, no WhatsApp, você vai escrever. Escreva aí, porque é importante. Então, o que a gente entende, né? Qual que é o resumo de tudo que a gente explicou aqui? Então, tem um resumo muito significativo. Então, essas ofertas significam, olha lá, significa que o pecado tem custo. Então, presta atenção, essas ofertas significam que o pecado tem custo. A adoração, ministros de louvores que me escutam, tá? Então vou voltar, eu vou falar devagar. Qual é o primeiro significado de tudo que nós vimos? Que o pecado nos custa, tem custo. O pecado, você não peca, aí tá pecado e já era. Não, o pecado tem um custo que nós podemos pagar caríssimo. Primeiro. Segundo, a adoração exige uma entrega. Toda adoração exige entrega, e não é qualquer entrega, tá? É a entrega, tá bom? Terceiro, Deus aceita substituição. Por isso que, escute, agora a gente começou a aplicar o curso de intercessão. E na intercessão nós vamos aprender muito, muito, mas muito mesmo, sabe? Sobre essa questão de substituição, tá? Das nossas orações, de nos colocar no lugar da pessoa, interceder por ela, clamar por ela e ver resultado na vida das pessoas. Ver resultado na nossa família, ver resultado na nossa vida através da intercessão. Por quê? Porque Deus aceita a substituição. E sabe onde nós vamos ver ainda? Nos textos que nós vamos ler daqui para frente, nós vamos ver muito isso acontecer, tá bom? Nessa questão de que Deus aceita substituição. Terceiro. Quarto, o sangue aponta para a redenção. Então, todas as vezes, nós vimos aqui que alguns animais tiveram derramamento de sangue, mas todas as vezes que nós vemos derramamento de sangue, vai apontar para a redenção. O sacrifício de Cristo Jesus, ele trouxe redenção sobre a nossa vida. Tá anotando? Vamos lá seguir. Quarto, agora quinto. O azeite aponta para o Espírito, tá? O azeite aponta para o Espírito. Toda vez que a gente vê o azeite na palavra de Deus, vai apontar para o Espírito Santo, tá? O incenso vai apontar para oração ou adoração também, né? Mas vamos deixar aqui no crivo de oração. Então aponta para oração. E o ouro e a prata revelam a glória e a redenção, tá? O ouro e a prata revela a glória e redenção. Tudo isso converge em Jesus Cristo. Tudo. Quando a gente olha para todo o campo do tabernáculo, todo o sacrifício, todos os animais, tudo isso vai convergir para Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: a lei tem apenas sombra dos bens futuros. Porque a lei estava baseada na pessoa de Cristo Jesus. Todas as ordenanças que Deus dá a Moisés sobre os sacrifícios e as ofertas apontava para o Filho de Deus, apontava para o nosso Yeshua, para o nosso Messias, para o nosso Cristo. Isso é poderoso, não é, irmãos? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Poderoso ou não? Conseguiram anotar? Diga comigo aí, amém, bispo, consegui. Anotado, então é poderoso, não é, irmãos? Então, escuta, talvez você já tinha lido a Bíblia, né? Algumas vezes, uma ou duas vezes, ou várias vezes, e nunca tinha entendido por que esse tanto de animal, por que esse tanto de sacrifício. Irmãos,
Nada na Bíblia é acaso, tá? Nada na Bíblia é acaso. Para Deus, tudo tem um significado. Para Deus, tudo tem um significado, tá bom? Por isso que o texto de Hebreus ele é poderoso. A lei tem apenas a sombra dos bens futuros. Isso é poderoso demais, amém? Podemos parar por aqui ou vocês querem que eu continue? Podemos parar, tá tarde, vocês querem dormir, nós nos encontramos amanhã. Aleluia! Estamos aqui há 40 minutos já, né? 40 minutos. Queremos parar por aqui ou queremos continuar? Qual que é a opinião de vocês? Poderoso, né? Poderoso demais, poderoso demais, poderoso demais. Vamos lá, eu vou fazer um último comentário, prossiga. Vamos lá, eu vou fazer o último comentário, tá bom? Vou fazer o último comentário. Em Números, que é a leitura de hoje, né? Números do 9 ao 12. 9 ao 12. No capítulo 11, há alguns pontos muito importantes para a gente analisar, né? Então, o primeiro ponto deles é a questão que o povo começa a reclamar. E aí não tem jeito, irmão. Igreja, aprenda algo. Irmãos que estão aqui, vocês são igrejas, tá bom? Embora talvez alguns que estão aqui pertencem a várias denominações, mas todos nós somos igrejas, tá bom? Nós temos esse título de igualdade, somos igrejas, tá? Somos a igreja, melhor dizendo. E a gente precisa entender que não adianta. A igreja, o povo, a comunidade sempre vai se queixar. Sempre vai se queixar. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado, crente que está comigo aqui nesta noite, crente que está conosco aqui nesta noite, tome cuidado para que a sua queixa, se ela não tiver procedência, o Senhor ouvi-la. E quando eu estou dizendo o Senhor ouvi-la, é de uma forma negativa, porque se a nossa queixa tiver procedência, tiver motivo, e Deus ouvir a nossa queixa, Ele vai se levantar e vai fazer o que precisa ser feito. Mas se nossa queixa não tiver motivo de estar nos queixando, ela pode se virar contra nós, que é o que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo se queixa, olha lá, capítulo 11, versículo 1, diz assim, o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo, olha lá, que o Senhor ouviu tudo, o que eles diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam na extremidade do acampamento. O povo gritou, pediu ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Então escute, queridos. Nós sabemos que, claro, hoje nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. O sacrifício de Cristo Jesus nos cobre com seu sangue poderoso, é verdade, é puramente verdade. Agora, queridos, não seja um cristão queixoso, sabe? Reclamão. Avalie se a sua queixa ela tem uma procedência ou se ela é apenas uma acusação. Porque se ela é apenas uma acusação e é um falso testemunho contra alguém, isso é perigoso. Até mesmo nos dias de hoje, isso é perigoso. Porque talvez você pode estar tocando no ungido do Senhor. Se esse ungido te deu motivo, ele errou, Deus ainda vai analisar. Agora, se ele não errou e você está levantando um falso testemunho, se você está causando, isso é perigoso, até nos dias atuais. Amém? Semana passada, ou melhor dizendo, ontem, exatamente ontem, eu falei sobre um termo e depois eu fui até pesquisar, irmãos, que eu falei, será que essa palavra que eu falei existe? Lembra da live de ontem?
Eu falei que no céu não existe igualdade, no reino de Deus não existe igualdade. É bíblico. Eu disse isso e é bíblico. E aí, além de eu usar a palavra igualdade, eu usei uma palavra que eu nunca tinha usado, que é a palavra igualitariedade. Saiu essa palavra na hora da live e depois eu fui escutar, eu falei, meu Deus, que palavra é essa? E olha só o que significa igualitariedade. Igualitariedade existe no sentido de igualdade material ou tratamento equitativo. A palavra refere-se à característica do que é igualitário, buscando a isonomia, ou seja, tratar os indivíduos com os mesmos direitos, oportunidades e de maneira justa, sem distinção. Então, escuta, no reino dos céus, a gente não tem em questão dessa igualitariedade. Por quê? Porque Deus vai nos cobrar de acordo com o conhecimento dele revelado a nós. Quanto mais é dado, mais é requerido. Por isso que a Bíblia vai falar que Deus não leva em conta o seu período de ignorância. Então, se uma pessoa errou porque lhe faltou conhecimento, Deus não vai puni-la. Se uma pessoa errou por falta de conhecimento, Deus não vai puni-la. Mas se eu e você que temos entendimento estamos errando distorcidamente, nós receberemos a punição necessária. Então, precisamos ter cuidado com isso. E quando eu falo aqui, eu não falo como alguém perfeito. Eu sempre tenho trazido aqui, porque às vezes eu tenho falado um direcionamento tanto pastoral quanto um direcionamento para ovelhas, né? E eu me incluo, escuta, eu me incluo no direcionamento pastoral. Quando eu estou falando para pastores dizendo que eles não podem agir assim, eu estou me incluindo neste lugar. Eu não posso agir desta forma. Tá ok? Então minha fala não é uma fala de acusação, tá? Porque Deus vai exigir coisas de nós, pastores, que jamais vai exigir de vocês, ovelhas. Sabe por quê? Porque a revelação que nós recebemos de Deus tem um nível diferente da revelação que você recebeu de Deus. E aqui não estou falando de melhor ou maior, ou menor, ou inferior, ou mais superior. Eu estou falando de responsabilidade, de profundidade no conhecimento de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos, mais responsáveis precisamos ser. Quanto mais conhecemos, mais responsáveis precisamos ser. Amém? Amém, queridos? Então aprenda isso. Vocês estão caminhando comigo na leitura da palavra. Vocês estão ouvindo revelações poderosas de Deus. Vocês vão ter entendimento. Então, conforme Deus vai se revelando a cada um, há uma responsabilidade. E carregar essa responsabilidade não é fácil. Sabe por quê? Jesus carregava uma grande responsabilidade. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse para os discípulos: eu não vim, o Filho do Homem não veio trazer paz, mas veio trazer guerra. Sabe por quê? Porque ao receber a revelação profunda em Deus, eu e você não podemos aceitar certas situações. E o fator de não aceitar vai promover guerra. Tá? Jesus não está falando de guerra, que ele ia levantar um exército, que esse foi o entendimento dos discípulos. Os discípulos entenderam que Jesus ia promover uma guerra, ia levantar um exército em Israel, e esse exército ia tomar Jerusalém dos romanos. Ia tomar a Judéia dos romanos. Não era esta guerra. Não era esta guerra. Quando Jesus disse que o Filho do Homem não veio trazer paz, mas veio trazer guerra, é que o Filho do Homem viria confrontar
matar aquilo que era contra o Pai. Que o Filho do Homem viria confrontar as manipulações e as mentiras dos líderes religiosos. Por isso que às vezes a minha fala aqui pode parecer uma fala de acusação, e eu sempre procuro me corrigir, porque não é uma fala de acusação, mas é uma fala de posicionamento. Pastores, líderes precisam se posicionar. E você, como ovelha, também precisa se posicionar, porque você, a cada dia, vai receber revelações poderosas da parte de Deus. Tá? Então, nós precisamos entender isso com muito cuidado. E aí nós vamos seguir, tá bom? O Moisés intercede para o povo, a ira de Deus, ela é aplacada pela intercessão de Moisés. Está lembrado que eu acabei de falar? Que Deus aceita a substituição. Então, quando o povo estava aqui perecer, Moisés se levanta, intercede pelo povo e diz: não, peraí, Senhor. Peraí, Senhor, tenha misericórdia do povo. Moisés intercede. Deixa eu até marcar aqui mais um texto de intercessão. Intercessão em favor do povo. E ali Deus para o fogo derramado, a ira de Deus derramada sobre o povo. E ali, olha só, irmãos, meu Deus, não vai dar tempo, queridos, a hora já 10 para as 11, oh Jesus, e ali o povo se queixa do maná. Nós explicamos o que era o maná, tá lembrado do que era o maná? O maná caía diariamente, ele era uma semente, e que era aquela semente era moída ou levada para, deixa eu ver aqui, levada para o, como que é o nome, gente? Minha avó trouxe, a avó trouxe lá de Minas, né? Qual é o nome? Pilão, né? Essa semente do maná, ela parecia uma semente de coentro, ela levada para o pilão ou para o moedor à mão, e ela era socada até que ela virasse uma farinha, tá bom? E essa farinha, o povo fazia pão, né? E esse pão, irmãos, olha só que interessante, né? Essa massa não era uma massa qualquer, era uma massa de bolo folhado. Então, quem gosta de bolo e pão folhado aí sabe como a massa como a massa de algo folhado é deliciosa, é uma massa leve, é uma massa manteigada, não é isso? Então, olha só, não era essa massa de pão francês que a gente come, não. Era uma massa boa lá, ó. Olha só, cozinhava o maná numa panela e fazia bolos afartados, né, que tinha o gosto de massa folhada, assada com azeite. Então, essa massa era deliciosa, irmão, mas o povo era complicado, né? O povo se queixa que estava comendo só massa folhada, né? E ali fala, lembra da carne no Egito. E agora eu fico pensando, irmão, que carne que esse povo comia no Egito? Faraó massacrava esse povo. Faraó deixava o povo sem comer. Faraó humilhava, mas o povo, que pela misericórdia de Deus, né, reclamou, e aí Deus manda cordoniz para o povo. E olha só, quando o povo reclama, olha só, e a gente tem que entender, porque isso pode acontecer nos nossos dias atuais. Imagine, irmãos, 3 milhões, tá? 3 milhões de pessoas se queixando. Imagine 3 milhões de pessoas se queixando para o pastor aí, o problema, tá faltando água, tá faltando pão, a gente já tá enjoado de comer pão, ai, meu Deus, quem dera comesse a cebola, olha lá, cebola e alho do Egito, oh Jesus do céu. E aí chega uma hora que Moisés está cansado, irmãos, dessas reclamações. E olha o que Moisés fala, Números capítulo 11, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 13, né? Versículo 13. Não, vamos ler antes. Versículo 10, né? 11, capítulo 11, versículo 10. Diz assim, ó, Moisés ouviu todas as famílias. Irmãos, era 3 milhões de pessoas. O clã, o povo de Israel, a nação de Israel era muita gente. Então, olha lá, Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu. Com isso Moisés se revoltou e disse ao Senhor. Então Moisés se revolta. Olha o que Moisés disse. Porque tratas a mim
teu servo com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Ou seja, ele está falando, por acaso eu sou pai desse povo? Porque me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe carrega um bebê que amamenta? Como o levarei à terra que juraste a dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo, dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Meu Deus, que palavras profundas, né, irmãos? Que palavras profundas de um líder. Que palavras profundas de um homem que viu as maravilhas de Deus, mas que carregava um peso sobre as costas. Que palavras. Por isso, queridos, meu Deus, por isso, que há uma importância muito grande de nós, vocês, ajudarem o pastor de vocês. Ajude o pastor. Eu levanto um clamor aqui a vocês. Ajude o pastor de vocês. Não é fácil, queridos, preste atenção. Embora eu não estou falando sobre a minha vida, tá? Mas eu estou aqui analisando o texto de Moisés, o texto de Números 11, mas eu estou relembrando de muitos pastores amigos que durante esse período de 15 anos de pastoreio, eu já ouvi, sabe, de ter um pastoreio pesaroso, de ter um pastoreio onde ele precisa se importar com todo mundo e ninguém se importa com ele. Onde ele precisa olhar, se lembrar de todo mundo e ninguém se lembra dele. Sabe por que ninguém se lembra? Deixa eu começar a pontuar para a igreja atual o que é lembrar do pastor. Quantas vezes nós pastores recebemos mensagem pela manhã de uma segunda-feira ou amanhã e dizendo, pastor, está tudo bem com você? Estava em oração e senti de ligar para saber se o senhor está bem, se está precisando de alguma coisa, como que está o seu coração, como é que está a sua família. Eu sei que eu sou apenas a sua ovelha, mas está aqui um amigo se o senhor precisar. Quantas vezes, irmãos? Não tem. Quantas vezes você se ausenta do culto e você às vezes não tem a capacidade de ligar para o seu pastor e falar, pastor, estou passando aqui para avisar que não deu para ir hoje não, mas olha, querido, tá tudo bem, fica tranquilo, tá? Não precisa se preocupar não, tá? Porque eu sei que o senhor toda semana aí, o senhor manda mensagem para todo mundo, né? Então eu estou passando aqui só para te falar que tá tudo bem, pastor. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua dedicação. Não tem. Mas o que nós escutamos? O que é que nós escutamos? O pastor não está vendo? O pastor não está fazendo? Cadê o pastor nessa hora? Aonde ele está? Então chega uma hora, irmãos, chega uma hora que todo pastor, se ele não tiver equilíbrio emocional, se ele não entender que a igreja não é dele, a igreja é de Jesus, e que ele precisa correr para Jesus e deixar todo o peso da comunidade em Jesus, todo o peso das ovelhas do rebanho em Jesus, ele não aguenta o fardo. Chega uma hora que ele quer desistir, chega uma hora que ele fala assim, não está valendo a pena mais, a gente está se dedicando, a gente ora, se consagra, prepara sermão, prepara reuniões, aconselhamentos, atende gabinete pastoral, é discipulado, e o que eu escuto? É que eu sou um mau pastor. É que eu não presto,
Então, queridos, eu levanto, sabe? E escuta, e eu vou repetir aqui, tá? Eu não estou falando do meu pastoreio, porque por graça e bondade de Deus, Deus tem colocado pessoas muito fortes ao meu lado. Eu tenho companheiros poderosos, tá? Eu tenho o pastor Mazinho, pastora Cris, eu tenho a Geni, eu tenho a minha irmã Rose, o Kleber, eu tenho aqui pastor Nelson, pastora Lúcia, eu tenho o pastor Robson e pastora Cris, que são gente que está lado a lado com a gente. E que a gente conversa um com o outro, a gente se preocupa um com o outro, a gente corre se não dá para estar, não existe aquela coisa, não, é obrigação dele estar aqui, não. Há uma honra, eu vejo que há uma honra entre os nossos pastores, de um servir ao outro, de um poder socorrer o outro, de um virar para o outro e falar assim, não, meu pastor, pode descansar hoje, fica em casa que hoje eu vou lá cobrir a sua vida. Eu já precisei de passar por esse tempo e eu vi o quanto os meus pastores que o Senhor nos deu, por graça e bondade, estão servindo a nossa casa. O quanto líderes, sabe, quando precisei me ausentar, líderes falaram, não, bispo, não se preocupe. Não se preocupe que a gente vai lá, a gente faz. Eu fiquei duas vezes parado, irmãos, devido a uma cirurgia que eu fiz na coluna, 2 cirurgias, e eu vi a igreja que Deus me deu me abraçar, sabe? E falar, não precisa, vai se cuidar. E nós vamos lá, nós vamos abrir igreja, nós vamos limpar a igreja, nós vamos fazer os cultos, nós vamos, e fica despreocupado. E tudo funcionou sem a minha presença. E tudo funcionou com muita honra, porque depois eu recebia relatórios de como estava caminhando. Então, eu estou aqui como pastor, agradecendo pelos companheiros que Deus tem me dado, a liderança que Deus tem me dado, os pastores que Deus tem me dado, mas nem sempre essa é a realidade que os pastores estão vivendo. Às vezes o pastor se sente sozinho. Às vezes o pastor se sente fadigado. E ele não tem nem com quem contar. Ele não tem nem para quem falar, porque se ele falar para uma ovelha que ele está cansado, a ovelha vai falar assim, falar, nossa, se o pastor está cansado, que é o líder, e já era, e eu? Então escute, irmãos, não seja, sabe, ovelhas que aqui me escute, não seja um fardo para o seu pastor. E quando eu digo um fardo, não é que você não pode, bispo, quer dizer que eu não posso levar os meus problemas. Não, você deve levar os seus problemas ao seu pastor. Porque ele é a voz de Deus, ele é a voz de conselho na igreja. Mas escute, não aponte o seu pastor. Se o seu pastor cometeu um deslize, vá até ele. Pergunte para ele, fala, pastor, o senhor está bem? Porque o senhor nunca agiu assim. E dessa vez o Senhor está agindo assim. Eu quero entender que está acontecendo alguma coisa e essa coisa que está acontecendo motivou a sua atitude. Porque o Senhor sempre foi bênção na minha vida. Mas eu sei que assim como eu sou humano, o Senhor também é humano. Mas sabe o que a gente ouve, irmãos? Sabe o que a gente ouve? Ah, não. Se o pastor é assim, quer saber? Que ele fique aí. Que eu não estou nem aí. Eu vou embora. Todo pastor, irmãos, todo pastor, ele precisa aprender a lidar com perca e com decepção. Mas ele tem que estar preparado para não decepcionar ninguém, porque se ele decepcionar alguém, ele é crucificado. Ele é abandonado. Então eu levanto, sabe, uma reflexão sobre nós. Ajude. Se você faz parte da RAV, me ajude a ter um pastoreio mais leve, sabe? Me ajude, eu também sou humano. Se você serve a um pastor em alguma igreja, ajude o seu pastor. Ajude. Ajude ele a ter um pastoreio mais leve, ajude. Agora, claro, agora eu sei, irmão, escute, eu não estou aqui generalizando. Eu sei que tem pastores centralizadores. Eu sei que tem pastor que estão cometendo erros, estão saindo da palavra. Eu não estou falando desse pastor que ele é mercenário. Não estou falando desse pastor que é mercenário. Eu não estou falando desse pastor que é um endemoniado na vida do seu rebanho. Não estou falando isso.
que ele quer extorquir as ovelhas. Não estou falando desse pastor, porque esse pastor ele já se tornou um falso profeta. Ele já é um mercenário. Eu estou falando do bom pastor. Eu estou falando do bom pastor que está ali para servir a igreja. E que vai ter o seu momento de crise, vai ter o teu momento de dificuldade. Ajude a esse pastor. Ajude a ele. Tenha paciência com o pastor. O pastor tem paciência com todo mundo. Por que você não pode ter com o pastor? Então a gente vê Moisés. Olha só a palavra de Moisés. E de fato, irmãos, quem escolheu Moisés foi Deus. Deus separa Moisés para guiar um povo gigantesco. E ele diz que está pesaroso demais. E sabe o que Deus faz com Moisés? Moisés chega a pedir a morte, me mata. Porque eu não estou aguentando não. Antes seria melhor para mim que o Senhor me levasse embora. Sabe o que o Senhor faz? Olha o que Deus faz com Moisés. Versículo 16, Números capítulo 11, verso 16. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens, reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-o à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Então ajude o seu pastor a não carregar sozinho. Pastores que estão me escutando nesta noite, que vão me escutar depois, você não precisa levar o rebanho sozinho. Ore ao Senhor e peça para Ele líderes fortes, pessoas do seu coração que Deus vai levantar com você para cumprir o chamado, a proposta do chamado que Ele te deu. Não queira ser o pastor que todo mundo só veja você, que todo mundo só olhe para você. Não. Divida o encargo, divida a honra, divida os presentes. Aqui na nossa igreja, irmão, escute, aqui na igreja Rave, nós decidimos que pastor não vai ter aniversário, nenhum pastor vai ter aniversário em igreja, não. Sabe o que nós vamos fazer? Sabe qual que é a nossa decisão? No dia que eu fizer aniversário, junta aí o pastor Mazinho, e o pastor Mazinho vem, comemora o meu aniversário comigo. O pastor Mazinho vai fazer aniversário, eu vou lá, comemoro o aniversário do pastor Mazinho com ele, para que não tenha essa coisa da igreja escolher um pastor para comemorar, para não ter indiferença, porque todos nós somos iguais, embora nós tenhamos encargos diferentes. Então esse é o dever pastoral. Vamos tirar esse encargo da igreja, que a igreja tem que estar olhando para o pastor e fazer festa para um pastor só, sendo que o pastor não trabalha sozinho. A gente honra o pastor sênior e os outros pastores, irmãos, que estão dando a vida também pela igreja. E os outros pastores que estão ali discipulando, aconselhando, liderando com esse pastor, e ninguém faz aniversário para esse pastor auxiliar. E o trabalho está sendo bem sucedido. Não é porque o pastor sênior está fazendo tudo, não. É porque Deus deu líderes poderosos para esse pastor. Então, pastor, não queira só você aparecer, não. Divida o encargo. E sabe o que eu achei interessante? Eu escrevi, escute, o Senhor, por graça e bondade, em 2020, em plena pandemia, o Senhor me deu um livro chamado O Maior Avivalista de Todos os Tempos. E neste livro eu falo sobre esse texto de Moisés, porque eu achei fantástico, irmãos, em pleno Velho Testamento, aonde o Espírito Santo vinha por porção na vida dos homens, mas na vida de Moisés o Espírito Santo nunca foi porção. Presta atenção, irmãos. Na vida de Moisés, o Espírito Santo nunca veio por porção. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Moisés e permaneceu, porque olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. O texto diz: eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você. E o Espírito, se você for ler no texto, o Espírito que está aí está em letra maiúscula. Não era o Espírito de Moisés.
era o Espírito que estava sobre a vida de Moisés, o Espírito que estava em Moisés. Deus ia repartir. Parece que aqui, irmãos, eu estou enxergando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando vem a descida do Espírito Santo e é repartido o Espírito Santo com o símbolo de línguas, com o símbolo de línguas repartidas como de fogo, sobre aqueles 120 homens e mulheres. Aqui nesse texto de Números nós vemos que na vida de Moisés o Espírito Santo não era uma porção como na vida de Sansão. Não era uma porção na vida de alguns juízes, ele estava fixo na vida de Moisés. E Deus pega do Espírito que estava sobre Moisés e ele reparte, ele divide um pouco com esses homens. E esses homens, esses 70 homens, começam a profetizar. Olha lá o que diz, versículo 24. Moisés saiu e transmitiu a palavra do Senhor para o povo. Reuniu 70 líderes e o Senhor desceu na nuvem e falou com eles. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito. Olha lá, olha que poderoso. Deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram algo que nunca mais aconteceu. Que poderoso, não, irmãos? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente enxerga isso. Isso é poderoso. E sabe o que acontece? Não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Quando a igreja, quando alguns discípulos enxergam um pastoreio igual, sabe? Sem distinção, apesar de ter o pastor sênior, mas todo mundo é tratado sem indiferença, existe honra, claro, e prestígio, mas ali está todo mundo junto. Sabe o que aconteceu? Olha lá, irmãos. Versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou, dizendo: Moisés, meu senhor, faça-os com que eles parem de profetizar. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por causa de mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com a autoridade de Israel. Então, queridos, precisamos tomar cuidado, porque sempre vai aparecer um dizendo assim: ô bispo, o pastor fulano de tal está querendo tomar seu lugar. Que está querendo nada, irmão. Deus colocou uma autoridade sobre a minha vida e que bom que todos pregassem com muita ousadia, que todos profetizassem mesmo, que no nome de Jesus tomara que os nossos pastores começam a pregar, que os nossos líderes começam a pregar e através da pregação da nossa liderança, Deus começa a curar, Deus começa a levantar mortos, que as maravilhas começam a acontecer, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos da minha liderança. Isso seria poderoso demais. Mas bispo, isso não diminuiria, não, irmãos, isso me honraria. Eu receberia uma poderosa honra do Senhor, vendo que os pastores da igreja Rave estão sendo usados com muito mais ousadia do que eu. Porque o Espírito que desce sobre mim está sendo repartido sobre eles. E Deus vai atuar na vida deles. Deus atuará na vida deles em cada área, frutificando e florescendo e ganhando muito mais vida do que eu. E o nome do Senhor será glorificado. A maior honra, escute, queridos, eu vou encerrar aqui, que a hora já foi embora. Quem sabe amanhã eu dou uma pincelada no capítulo 12, tá bom? E aí nós seguimos. Quem dera, ou melhor dizendo, para concluir a minha fala, a maior honra de um pastor sênior é a mesma honra de um pai, irmãos. A maior honra de um pai é ver o seu filho alcançar lugares que ele não alcançou. É chegar em destinos que eu não cheguei. É o maior orgulho de um pai. Quantos pais que trabalhavam na roça, não é isso? Trabalharam num plantio,
mas eles trabalharam muito e mandaram seus filhos para a faculdade para se tornarem médicos, para se tornarem doutores. Esse era o objetivo da vida desses pais. E quando esses pais viram os seus filhos tornar alguém tão culto, tão inteligente, muito maior em sabedoria do que os seus pais recebiam aquilo, não como, nossa, eu virei alguém desprezível porque eu sou do chão batido, nada. Os pais falavam com honra: o meu filho é doutor, o meu filho é médico, o meu filho ganha 5, 6, 7 salários mais do que eu. O meu filho é bem-sucedido. Esse é o mesmo desejo de um pastor sênior de uma igreja. Quando olha para os seus discípulos e vê seus discípulos galgar caminhos excelentes e falar: o meu filho está ganhando muito mais alma do que eu. O meu filho está sendo usado com muito mais sabedoria do que eu. Sabe por quê? Porque quem incentivou esse filho a chegar neste lugar foi esse pai. Ao olhar para esse pastor, a olhar para o seu líder e dizer: eu preciso ser parecido com o meu líder. E ao ser parecido, ultrapassa a liderança, porque Deus não dá uma porção menor. Deus dá sempre uma porção maior. Então, é poderoso. Irmãos, é poderoso. Eu ficaria aqui a madrugada inteira, sabe, falando do reino de Deus, falando das coisas de Deus, porque é poderoso e eu recebo isso, sabe, com muita honra de Deus. Eu vejo hoje vendo o pastor Mazinho, que é ousadia, né, irmãos? Você que estava na igreja Rave hoje, eu vendo o meu pastor, o meu discípulo, pastor Josemar, pastor Mazinho pregar, que graça, não é verdade? Que honra, como Deus tem nos dado homens e mulheres comprometidas com a palavra de Deus. Que felicidade eu estou. E eu sei que Deus vai fazer muito mais no nosso meio, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então que o Senhor possa te abençoar. Mais uma noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. E que escute, sabe? Escute a palavra. Eu estou sempre em live. Escute a palavra desse pastor, tá bom? As minhas palavras não carregam veneno, tá bom? As minhas palavras não carregam envenenamento para a vida de vocês. A minha palavra carrega vida. Claro que sempre alertando, tá bom, irmãos? Sempre alertando, porque não seja manipulado. Há uma preocupação do meu coração com a igreja do século XXI. Hoje muitos homens estão abrindo igreja porque está vendo como uma empresa, lugar para eles ganharem, para eles, sabem, usurparem. E aí, se você está debaixo de um pastoreio dessa forma, eu falo com toda a autoridade e precisão, saia correndo. Saia correndo. Se ir para o culto, escuta isso. Se a sua ida para o culto não está sendo uma ida de besta, se você não volta de lá alimentado, você tem que sair desse rebanho, porque você está caminhando para a morte. Agora, se você está indo para o culto e você está voltando alimentado, tem alimento fresco do céu, seja qual for a dificuldade, ajusta, senta com o seu pastor, alinha com ele, isso mesmo. A gente está desentendendo, meu bispo. Então vai lá, senta, ó, faça um café para o seu pastor, alinha com ele, compre um presente para ele, tá? Compre um presente para ele, dê um presente para ele, leve ele na sua casa, diga: tem um café aqui, tem um almoço aqui, passo para você, tem um presente para você. Mas eu quero te convidar porque eu quero falar para o Senhor algumas coisas que está acontecendo e está me chateando. Eu sou sua ovelha, eu sou seu filho espiritual. E eu falo isso com amor à sua vida. E eu vou falar com muito cuidado, sem te desprezar, sem te ferir. Eu quero que o Senhor apenas me escute. Se eu estiver errado, por favor, me direcione então. Me direcione para que eu possa caminhar em verdade com o Senhor. Eu amo a sua vida. Agora, se esse homem que está aí, ele não tem nada de pastor, ele é um mercenário, saia depressa. Se você vai para a igreja e você volta mais perturbado, saia. Você não vai mudar a visão do seu pastor.
Você não vai mudar a visão de quem já levantou a visão com as suas colunas distorcidas, com um altar distorcido. Você não vai mudar. Eita, meu amigo Tiago Monteiro apareceu aí. Ai, glória a Deus. Como Deus tem te usado, viu, Tiago? Eu tenho acompanhado alguns vídeos seus, viu? Orgulhoso pela sua vida. Que Deus te use poderosamente, viu, meu amigo? Que Deus te use poderosamente, viu? Feliz pela conquista a cada dia do ministério na Igreja Bola de Neve. Que Deus honre a sua vida, meu amigo Tiago, a sua esposa Jéssica. Que você floresça, sabe, no ministério. Esses dias eu estava pensando sobre você ao ver o seu vídeo e eu me emocionei aqui dizendo, Deus, como o Senhor está sendo bondoso com aquele menino, né? Com aquele menino que nós trabalhamos junto, como o Senhor está fazendo coisas poderosas, viu? Cortei aqui o que eu estava dizendo só para honrar a sua vida e dizer que eu estou feliz, viu? Muito feliz pela sua vida, que você cresça, viu? Esse amigo, esse pastor te abençoa, viu? No ministério, que você cresça e dê muito fruto para a Igreja Bola de Neve, viu? Que você frutifique na Igreja Bola de Neve poderosamente, ajudando os seus pastores, os seus líderes, no nome de Jesus, porque você é bênção, viu, Tiago? Deus abençoe, filho. Então, queridos, voltando, tá? Então, se estão debaixo de um pastoreio distorcido, saia fora. Saia fora. Falo isso sem pesar. Bispo, você vai causar o alvoroço? Vou nada. Se você vai para o culto e você volta perturbado, confuso, esse lugar não está te alimentando. Procura uma outra igreja. Não estou falando para você ir para a igreja Rave, não. Estou falando procure outro lugar. Procure um lugar onde pregue a palavra de Deus. Onde o púlpito não é usado para indireta e nem para matar as ovelhas. Onde o púlpito não é usado para falar. Sabe o quê? Ah, se não quiser ficar aqui, pode ir embora. Irmãos, escute, eu não tenho autoridade para isso. Nenhum pastor tem autoridade para isso. Hoje de manhã eu falei duro com a nossa igreja, é verdade. Mas eu disse sobre líderes. Líderes que não querem obedecer, ele precisa sentar para ouvir. Ponto. Não estou mandando ele embora da igreja. Só estou dizendo que ele precisa sentar para ouvir. Se ele não está disposto a obedecer o pastor, obedecer a direção, ele precisa sentar para ouvir. Tá? Ele pode estar ali, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou tirar as pulgas, os carrapichos, eu vou cuidar da ferida dele. Agora, você que é líder, você tem que estar disposto a obedecer o direcionamento da sua liderança. Tá bom? Então, eu não tenho autoridade para pôr gente para fora da igreja. Agora, da liderança, não dá para você liderar líderes que não se submetem, que não se permitem ser liderados. Tá bom? Então, eu falo isso com amor, com cuidado, tá bom? Então, se o púlpito da sua igreja está servindo de indireta, não existe alimento fresco, sai daí. Porque púlpito é lugar de pregação, não de indireta. Púlpito não é lugar de desabafo, tá? Púlpito não é lugar de descontentamento, tá bom? Ah, eu fiz para algum projeto, não deu certo, eu vou descontar na igreja. Irmão, sai que esse pastor é mercenário. Tá bom? Eu sempre tenho conscientizado a nossa igreja financeiramente. Eu tenho orado e falado, a gente precisa de vocês. E eu creio em Jesus para prover a nossa igreja. E é real, irmãos. Quando a igreja local não abre o coração, Deus manda alguém de fora. E quando eu estou falando não abre, irmão, eu estou falando uma perspectiva visual, porque às vezes a ovelha não tem, acabou. E eu já disse, eu não vou sangrar as nossas ovelhas. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ensinar às ovelhas generosidade. Mas se ela chegou no limite da generosidade dela, Deus vai enviar outros e Deus tem feito isso. Quando falta recurso das nossas ovelhas, Deus levanta pessoas que nem é crente e diz, bispo, qual é o Pix da igreja? Eu quero ofertar. E eu falei, mas você nem faz parte da igreja? Não, mas eu quero ofertar. E eu dou glória a Deus por isso. Porque o mantenedor da igreja é Cristo Jesus. Ele abençoe a sua igreja para que a igreja a mantenha.
Mas quando isso não acontece, Deus manda os anjos, Deus manda os corvos e não faltará recurso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Minha palavra é com muita responsabilidade ao seu coração. Amém? As minhas ovelhas sabem disso. Aqui na internet não está um homem fantasiado, viu, irmãos? O que eu falo aqui, eu falo no púlpito, tá bom? Aqui não está uma fantasia, né? Por isso que eu estou aqui, escuta, eu estou aqui nesta live, mas eu não me considero um influenciador, não, tá? Como esses homens aí da internet famosa, eu não me considero, não. Eu estou aqui apenas para fortalecer a nossa leitura, tá bom? E aí na leitura existe direcionamento, tá bom? E que Deus fale ao seu coração, que Deus derrame da sua graça e do seu favor. Pastora Lúcia, no nome de Jesus, me chama aí depois no WhatsApp, quando encerrar a live, tá bom? Não deixa eu esquecer, não, que preciso falar com a senhora, tá? Me chama aí no WhatsApp, tá? Deus abençoe. Eu vou orar, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai. Quero lhe agradecer este tempo de graça, de favor, de bondade. Como nós temos aprendido com a leitura bíblica, né, Senhor? Como o Senhor tem nos aprofundado na sua presença, e eu quero te louvar por isso. Quero te agradecer pela graça, pelo favor, pela sabedoria, pela inteligência. E como eu tenho dito, Senhor, eu não estou aqui para apontar para nenhum pastor, para nenhuma igreja, mas eu estou aqui para denunciar, Senhor. Eu estou aqui para denunciar, sim, falsas igrejas, falsos líderes, mercenários, homens que querem arrancar a lã da ovelha e sangrar a ovelha. Não. O Senhor me levantou para denunciar, como também o Senhor me levantou para apaziguar, como também o Senhor me levantou como uma voz profética na nossa nação, para abençoar a nação, abençoar a igreja, abençoar famílias, Pai, na autoridade do nome de Jesus. E eu quero aqui agradecer ao Senhor por este tempo de graça, de bondade, de sabedoria, agradecer por este culto poderoso que tivemos neste domingo de ceia do Senhor, agradecer por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, no pastoreio, no ministério de presbíteros, diaconato, líderes. Eu louvo ao Senhor, porque olhando para o texto de Números capítulo 11, eu não sou Moisés, Senhor. Eu tenho líderes ao meu favor. Eu não tenho uma igreja reclamona, Senhor. Eu tenho uma igreja abençoada, Senhor. E eu quero te agradecer por isso. Não sei até quando. Não sei se a reclamação virá, mas eu sei que se virá, o Senhor me dará líderes. Os 70 líderes irão se levantar, Senhor, para pastorear a sua igreja, para levar o teu povo à terra prometida, que é a eternidade. Eu creio nisso, eu confio nessas palavras e assim eu encerro nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te livre e te guarde de todo mal, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, queridos. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite e uma excelente semana em nome de Jesus. Amém? Ó, beijão. Rita de Cássia. Rita, vai fazer uma visita para nós, Rita. Vai lá, tá em alguma igreja. Se não tiver, Rita, vai fazer uma visita. Nós estamos ali no Parque Maria Fernanda. Vai lá, minha irmã, você será muito bem-vinda, tá? Eu vi que alguns dias você já apareceu aqui na live, eu não consegui falar. Mas hoje, vendo o seu amém aí, está estendido o convite, tá bom? Para você. Você está bem, sua filha está bem, espero que sim, no nome de Jesus, viu? Beijo ao seu coração, viu? Que Deus abençoe a sua vida. E os demais, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.